A gente fala como o ChatGPT fosse a IA, né? Na verdade, o ChatGPT está lá na IA generativa, que é um pedacinho dessa IA como um todo. Mas eu vi que você também hoje, vou ler aqui Ipsilitris, você colocou ali, eu acho que é um pensamento seu, né? A AGI não será alcançada por meio de truques estatísticos, mas pela construção de sistemas capazes de raciocínio lógico verdadeiro. Então, já que a gente começou falando que a IA não é inteligente, você falasse um pouquinho tudo que eu tenho lido, tanto do que você escreve e de outros autores, a gente está muito distante dessa AGI, e tem aí também um outro hype, que é dizer que a AGI está chegando, prometendo data que daqui a 2 anos a AGI vai estar aí. O que seria essa AGI, que me parece que é uma inteligência mais sofisticada, né? Como o exemplo que você deu, da pessoa que chega em casa, ela joga xadrez, ela faz várias atividades ao mesmo tempo, vários pensamentos complexos ao mesmo tempo. Me parece que a AGI passa por isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho da AGI e o que você quis dizer aí com... Como é que você está vendo esse outro hype que também a gente mal saiu de um e já parece que já estão prometendo outro? É curioso isso, né? Porque... E a própria AGI está começando a cair, começar a cair em desuso, por quê? Prometeu-se muito que deveria ficar nesses próximos, né, esse ano que vem, daqui a 1000 dias, e aí vai chegar e dizer, não, espera aí, a AGI a gente já sabe como é que se faz, mentira, que ninguém sabe como faz uma AGI, senão já teríamos feito, porque é uma máquina que faria coisas absolutamente fantásticas, a gente não faz, a gente faz truque estatístico, seja um deep learning, que é um subconjunto machine learning, seja um IA generativa, é estatística, alguém comentou. Então, a gente tem isso. Para ter essa visão toda de ciência, essas coisas todas, pode ser que aconteça? Pode. A palavra nunca deve ser usada. 200 atrás, ninguém imaginaria que um ser humano pudesse chegar na Lua. Ainda estava começando a caldeira a vapor, navios a vela. Imagina. Então, a gente não sabe o que vai ser daqui a 200 anos. Mas com as técnicas que nós conhecemos hoje, de Deep Learning, Transformer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso que a AGI, dizer que é 1000 dias, é algo que alguém vai chegar a dizer, tipo, agora tem o A3, por exemplo, né? Isso parece AGI. Não, ele só faz aquelas coisas, o resto ele não faz. Aí daqui chega um A4, A5, olha, faz algumas coisas mais legais, mas nenhuma mudança. E aí o pessoal começa a dizer, não, mas isso aqui seria o caminho da AGI, mas é muito melhor a gente ir para a superinteligência, artificial, né? Super intelligence. Seria a superinteligência, que seria a capacidade de uma máquina ser superior mentalmente a toda a raça humana. Aí outro hype. Olha, eu vou precisar de mais alguns trilhões de dólares. Show! Vamos embora. Aí deixa a AGI. Não, a AGI não vale mais a pena, vamos continuar o que a gente está fazendo, porque a AGI, se lançar a máquina, a gente vai perder o controle, pode ter um bug. Não vamos fazer a AGI, não. Vamos buscar a máquina super inteligente, que é muito melhor. Que aí vai resolver todos os problemas do mundo, que a AGI não resolveria. Que ela seria superior a um ser humano, médio. E a superinteligência seria superior à raça humana. Ótimo, né? Mais trilhões de dólares. Mas então é isso. Por isso que eu coloquei esse ponto de vista, porque com truque estatístico a gente não vai dar vida, não. Eu posso fazer um monte de fórmulas matemáticas aqui e dizer, tem vida, fórmula matemática, quais são os seus princípios éticos? Não vai me dar princípio ético. Vamos pegar uma calculadora, tem lá um monte de fórmulas matemáticas, e perguntar qual é o princípio ético dela. Não tem. E se perguntar uma LLM e der os princípios éticos, é porque pessoas escreveram sobre princípios éticos e ele está... Ela só vai mexer como se fosse um papagaio. Exatamente. Agora, eu vejo uma tendência, a gente já está caminhando para o final, né, Ibson? Sim, isso aí. Ver o que se faz sentido, César, que é... Antes de chegar na AGI, que eu acho que parece que está bem distante, pelo menos do que a gente conhece hoje e do que a gente está pesquisando, do que a gente está vendo, mas eu vejo que pode ser que existe uma tendência no meio do caminho que seja as IAs que estão se especializando. Então, por exemplo, eu hoje gosto muito do Notebook LM para estudar. Por quê? Porque ele não vai na rede, ele trabalha só com o teu dado.
Então, a IA é muito boa para fazer isso quando ela é especializada. Ela está ali dentro. Você vê que há uma tendência das IAs, em vez de você ter um chat GPT que vai virar, ou qualquer outra empresa que venha fazer uma super IA, que cada vez mais as IAs possam, uma se especializar em texto, como a gente está vendo, a outra na imagem, ou seja, a outra para trabalhar com os teus dados. Você vê que isso já está acontecendo, é uma tendência disso aumentar mais ainda. Como é que você está vendo esse movimento dessas IAs especializadas? Eu vejo que esse é o caminho de evolução natural. Um modelo imenso, além de ser muito caro, né, e para você treiná-lo custa muito dinheiro, não tem muita aplicabilidade prática na empresa. Se eu estou fazendo uma análise dos dados da minha empresa, não me interessa saber que a África tem cogumelos verdes. No fundo, vai aparecer essas informações que não interessam para você. Eu quero saber a análise da minha empresa e talvez analisar os dados que eu tenho que fazer. Então, os dados importantes estão dentro da minha empresa. Não estão na internet, de maneira geral. Nenhuma empresa joga fora seus dados e fica usando a internet. Porque os dados dela estão dentro dela, são os processos dela, são os sistemas dela, os dados dos seus clientes, está tudo ali. Então, modelos que trabalham com esses dados dão muito certo. Na verdade, os modelos que nós temos hoje que funcionam trabalham com os dados da própria empresa. Se eu pego um modelo de manutenção preditiva, claro que eu aprendi uma série de aspectos de dados genéricos sobre determinado tipo de correlação de variáveis, né? Você pega vários sensores, quando determinados sensores apontam uma temperatura acima de um determinado padrão, tem um determinado grau de umidade, não sei o que, a possibilidade de acontecer um problema é grande, porque eu vi isso em milhares de aeronaves, por exemplo. Mas me interessa saber da minha aeronave. Então, eu pego os dados desse conjunto específico de dados de motores, por exemplo, de avião. Não me interessa saber, por exemplo, de motores de carro, que tem outras características, motores de avião, e aí consigo trabalhar a minha manutenção preditiva, junto com os meus dados. Então, a Deep Learning trabalha com dados muito, muito, muito mais específicos, né? Podem ser só os seus, porque senão o seu volume de dados é pequeno, até para você criar um razoável nível de assertividade, mas são específicos daquilo. Então, se eu vou fazer análises de imagem médica, eu quero um monte de imagens, digamos, de câncer de mama. Se eu puder coletar do mundo inteiro, seria ótimo, mas câncer de mama. Não me interessa pegar de fotografia de acidente de carro. Não vai ajudar em nada o meu modelo. Então, são modelos especializados, que a gente já usa. O Deep Learning é um modelo especializado. Então, o interface que a gente vai fazer, os LLMs, que eu acredito vão ser muito mais úteis, são os LLMs que vão tratar os meus dados. E a gente está fazendo algumas coisas incipientes, tipo RAG, essas técnicas, são as primeiras experiências, mas vamos ter que aperfeiçoar muito essas técnicas, porque não tem muito sentido ter um modelo da internet, a não ser para coisas muito específicas também. O modelo genérico é uma coisa específica.